Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a notação científica e expressões algébricas. Essa aula vai ser importante e direcionada para você, aluno do primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você não seja inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, pois temos aulas, vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Peço também que você compartilhe essa nossa aula para que seus colegas, para que seus amigos também possam conhecer o nosso trabalho, ok? Então vamos lá? Falando um pouquinho sobre a notação científica. O que seria e para que serve? Ora, a notação científica nada mais é do que quando nós temos números muito grandes ou muito pequenos e nós precisamos escrever esse número de tal forma que facilite a nossa leitura e também facilite a nossa escrita. Só que para você representar um número em notação científica, é necessário você conhecer a regra geral. E que regra geral seria essa? É essa daqui que está na nossa tela, ó. Nós teremos um número vezes 10 elevado a um determinado expoente. Esse número, ele vai ser um número que está no intervalo de 1 até 9,99999, ok? E aqui nós temos também o nosso 10 elevado a n. Quem é o 10 elevado a n? É um termo exponencial. Então, sempre a base será igual a 10, ok? Então, vamos lá. Peguei dois exemplos aqui, que inclusive estão lá no seu PET, para que nós possamos entender esse processo da notação científica. Aqui nós temos o número 378 inteiros. Como que vai funcionar essa nossa representação para esse número? Primeiro, perceba o seguinte, se a vírgula ela não está aparecendo aqui, é porque ela está aqui, ó. Nós vamos fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda. Então, esse número vai ficar 3,78 vezes 10 elevado a... Nós falamos que a vírgula andou duas casas, não é isso? Para a esquerda. Então, nesse caso, elevado a 2. Ok? Atente-se também ao seguinte, ó. Sempre que o número for maior que 1, o expoente será positivo na notação científica. Também diria para você, para facilitar também, o seguinte, ó. Sempre que você andar casas para a esquerda, tá? A vírgula andar casas para a esquerda, você sempre vai ter o expoente, o quê? Positivo, beleza? Por exemplo, aqui, ó, eu vou utilizar com você mais um número. Vou pegar, por exemplo, o número 1000. O número 1000. Perceba que a vírgula está aqui, ok? A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira. Como a vírgula andou 3 casas para a esquerda, aqui o expoente vai ficar positivo. Outra coisa também importante, nesse caso aqui. Como eu tenho 1 vezes 10 elevado à terceira, o número 1 ele não precisa aparecer, ok? A não ser que eu tivesse 1,3, ou número 2, ou número 6, ok? Ou 2,5. Então, esses outros números, eles precisam aparecer. Quando tivermos apenas o número 1, ele não precisa aparecer. Então, nesse caso, eu poderia escrever aqui simplesmente 10 elevado à terceira. Beleza? Agora, vamos pegar aqui, ó, esse decimal. 0,025. Então, vamos lá. Vamos fazer a vírgula andar duas casas, ok? Duas casas. Então, fazendo a vírgula andar duas casas, vai ficar 2,5 vezes 10. A vírgula andou duas casas. Só que nesse caso aqui, a vírgula andou duas casas para a direita, ok? Sempre que o número for menor que 1, o expoente na notação científica será negativo. E digo mais para você. Digo também o seguinte, sempre que a vírgula andar casas para a direita, o expoente vai ficar o quê? Negativo, ok? Sempre que a vírgula andar casas para a direita, expoente negativo. Então, nesse caso, nós teremos aqui, ó,
2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Tranquilo? Se eu tivesse, por exemplo, também 0,001. 0,001. Vamos fazer a vírgula andar 1, 2, 3 casas para a direita. 1 vezes 10 elevado à terceira. A vírgula andou casas para a direita, então vai ficar com expoente negativo. Aqui eu tenho 0,025. Por que não ficou 0, eu não coloquei a vírgula aqui depois do 5? Ora, porque se eu coloco a vírgula depois do 5, vai ficar o quê? 25. E nós, para a notação científica, nós colocamos sempre um número no intervalo de 1 até 9,99999, ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar avançando. E aí nós vamos falar agora sobre as expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de prioridade. Exemplo, aqui nós temos 4AB menos 3A elevado à quarta mais B. Então nós temos aqui essa expressão algébrica. Nós vamos analisar a princípio quais são os termos que nós temos nessa expressão. Quais são os termos? Ora, os termos que nós temos aqui são o seguinte: o 4AB, aqui tá vendo, 4AB. Nós temos também o menos 3A à quarta. E nós temos aqui também um outro termo que é o mais B. Lembrando que o mais, ele não precisa aparecer. Fica errado se eu colocar, professor? Não, não fica errado, mas ele não precisa aparecer. Já o sinal de menos, sempre que ele estiver acompanhando o número, ele tem que aparecer. Então, os termos são esses: 4AB, positivo, menos 3A quarta, negativo, mais B, positivo. Depois que nós encontramos os termos, nós podemos, então, encontrar os coeficientes que estão em cada um desses termos. O que é o coeficiente? É o número. É o número, a parte numérica. Nesse caso aqui, no termo 4AB, quem é o número? É o número 4. Então, o coeficiente é o número 4. No termo menos 3A quarta, quem é o número? O número é o menos 3. Então, esse é o coeficiente, é o menos 3. Agora, quando eu analiso o termo B, perceba que não apareceu número nenhum acompanhando esse termo. Quando não aparece número nenhum, é porque é o número 1, ok? Então, nesse caso, vamos escrever aí número 1. Agora, depois que nós analisamos os termos e nós analisamos o coeficiente, para analisarmos a parte literal, nós vamos voltar e olhar novamente quem? Novamente os termos. A partir dos termos, quem vai ser a parte literal? A parte literal é justamente as letras, ok? Serão as letras. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quem são as letras que nós temos? No caso de 4AB, a parte literal é AB. No caso de menos 3A quarta, a parte literal é A quarta. No caso do termo B, a parte literal é B, ok? Analisamos então aí, nesse caso, os termos, coeficiente e a parte literal. E agora vamos analisar as variáveis. O que são as variáveis? Variáveis são as letras que estão sendo utilizadas. A parte literal são as letras como um todo. Já na variável, a gente vai analisar cada letra separadamente, ok? Então vamos lá. Olha aqui, nós temos o seguinte, Nós temos no termo 4AB, quem são as variáveis? As variáveis são A e B, são as letras A e B. No termo menos 3A quarta, quem é a nossa variável? A nossa variável é o A. No caso do nosso termo B, quem é a nossa variável? A nossa variável é o próprio B. Perceba que é bem simples, que é bem tranquilo você encontrar tanto os termos, quanto os coeficientes, quanto a parte literal, quanto também as variáveis em qualquer expressão algébrica. Ok, tranquilo. Então vamos avançar e agora falar um pouquinho sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. O que seria isso, esse valor numérico? Ora, nós vamos pegar uma expressão numérica qualquer, beleza? Propriamente dita por ele, pela questão,
e nós vamos então pegar e substituir valores. Valores que também já são pré-determinados, pré-definidos. Nós vamos então substituir dentro dessas letras, nessas letras, ok? Por exemplo, aqui, ó, o número 1 aqui. O que nós vamos fazer nesse caso aqui no número 1? Nós vamos pegar a expressão 2m ao quadrado menos 5m mais 3 e vamos substituir a letrinha m por 2. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 3. O que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro as potências. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 mais 3. É igual. Entre uma multiplicação, uma subtração e uma adição. O que eu resolvo primeiro? Resolvo as multiplicações. Então, 2 vezes 4. Aqui vai dar 8, menos 5 vezes 2. Aqui vai dar 10, mais 3. 8 menos 10 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar o número 1. Outra expressão aqui que nós temos é essa. A ao quadrado b menos 3... Aliás, a ao quadrado b menos a ao cubo mais b ao quadrado. Para a igual a menos 1 e b igual a 2. Então, vamos lá. Vou substituir no lugar de a o número menos 1, no lugar de b o número 2. Então, vai ficar nesse caso menos 1 ao quadrado vezes quem? Vezes 2 menos. Vou abrir sempre parênteses, porque aqui nesse caso eu tenho um sinal de menos, ok? Então, menos 1 ao cubo mais quem? 2 ao quadrado. O que eu resolvo primeiro? As potências. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, você sabe que é 1 positivo. Vezes 2, menos. Aqui nós temos o menos. Aqui eu tenho menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo, você sabe que é menos 1. Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. É igual. Agora eu tenho aqui, ó, multiplicação de sinal e também uma adição. O que eu resolvo? As multiplicações, ok? Então, 1 vezes 2 é 2, menos vezes menos é mais quem? Mais 1, mais 4. 2 mais 1, 3. 3 mais 4 vai dar 7. Ok? Tranquilo? Então, eu encerro essa aula por aqui, agradecendo por você ter assistido essa aula até esse momento, ok? Peço a você que, se você não deixou o seu like, você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Se você não inscreveu, você se inscreva e também compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer aqui o nosso trabalho, ok? Vou deixar também as minhas redes sociais, caso você queira seguir, e até uma próxima aula. Tchau, tchau e fui!